Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados. Lendo as conclusões do Conselho, as conclusões provisórias, o projeto, fica-se com a ideia de que o texto podia ser intitulado qualquer coisa como Europa, medos e hesitações. E mais, lendo o texto, percebemos que as hesitações começam já a ser consequência desses medos. E isso é um caminho nada recomendável. É inegável que há questões que são urgentes. O problema das migrações é um problema urgente e nós apoiamos medidas que estão lá plasmadas, como o reforço das fronteiras externas, a formação de uma estrutura partilhada de guarda costeira ao dispor dos Estados-membros, o auxílio aos países onde estão retidos a maioria desses migrantes. Tudo isso é importante, tudo isso é urgente. Agora, isto não pode ser usado como um pretexto para multiplicar hesitações e até paralisias. Se não, veja-se, no segundo ponto, e o Sr. Primeiro-Ministro já referiu isso, aparece a questão do comércio externo, a política comercial da União Europeia. Ora bem, sobre o comércio, o acordo de comércio com o Canadá, o acordo de comércio com os Estados Unidos e por aí adiante. O tom e a linguagem em que estas conclusões foram escritas é ultra defensivo, é até receoso. Uma coisa é dizer-se, e todos nós concordamos, que o comércio praticado pela União com o resto do mundo tem de se reger por regras equitativas e de reciprocidade. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Mas o tom e a linguagem adotados vão muito além destas naturais preocupações. São uma rendição, ou se não quisermos ser tão excessivos, uma cedência às forças políticas europeias que pugnam e promovem o seu fechamento e, portanto, o seu declínio. Nós já estamos a pagar com custos desta paralisia provocada por estes medos europeus. Agora, o Governo, e o Sr. Primeiro-Ministro disse isso agora mesmo, mantém a sua posição de apoio ao acordo de comércio com o Canadá e, se assim vier a ser concluído, ao acordo com os Estados Unidos. Foi até mais longe e dizer que aprovaria acordos de comércio com o Mercosul ou com o Japão. Muito bem, esse é um ponto em que há divergência com os camaradas da extrema-esquerda que apoiam o Governo, apoiam em tudo o resto, menos neste ponto, mas eu também tenho que fazer um aviso ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Governo em geral. Um Governo que está absolutamente indisponível para fazer reformas estruturais, para promover a competitividade da nossa economia, que reverte as reformas estruturais do passado, que assusta investidores e rasga contratos, que desconfia da iniciativa privada e dos aforradores e que promove uma agenda ideológica, ou pelo menos estimula, de hostilidade perante a livre concorrência e a economia social de mercado, não está a preparar o país para esses acordos de comércio. Isto é, não está a preparar o país para recolher todos os benefícios que, em nossa opinião, ou na opinião do PSD, esses acordos de comércio teriam se a economia estivesse a ser reformada e com maior dinamismo. Muito bem, então, para irmos para um terceiro ponto que também é importante, relativamente à questão da paralisia, dos medos e das hesitações. Onde nós denotamos mais esta paralisia, nem é naquilo que está plasmado nas conclusões, é precisamente naquilo que não está nas conclusões. E essa ausência é flagrante, isto é, não há uma única linha sobre a questão da União Económica e Monetária. Não há uma única linha sobre os progressos na União Bancária, que devia haver e não estão a haver, e não há uma única linha, sobretudo, sobre a reforma da arquitetura institucional do euro. Ora, essa é uma questão crucial para Portugal. E por isso eu tenho que perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro qual é a sua estratégia, porque precisa de uma, para fazer regressar à agenda europeia esta discussão, porque nós já vimos que vai ser utilizado o pretexto de muita coisa para fazer morrer a discussão, apesar do Conselho ter um roteiro desta reforma, por exemplo, plasmado no relatório dos 5 presidentes. Não é por falta de planeamento, pensamento, calendarização, é simplesmente porque se quer fazer morrer esta discussão. Então tenho que perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro qual é a sua estratégia, porque precisa de uma. E se vai continuar a persistir na estratégia de fazer alianças de ressentimento com o Primeiro-Ministro grego, então deixe-me dar-lhe um conselho. Desista, porque isso não vai funcionar. Na nossa opinião, a União Europeia deve reger-se de acordo com um diálogo entre dois polos de responsabilidade. A responsabilidade nacional, que é indispensável para o funcionamento harmonioso da União e deve ser defendida em nome da democracia nacional e da nossa própria nacionalidade como povo, mas em diálogo com uma responsabilidade comum, isto é, uma responsabilidade europeia, em nome dos problemas que são comuns.
Nós precisamos então, certamente, de regras comuns, mas regras que sejam realmente comuns, isto é, transparentes, inteligíveis e iguais para todos. E essas nós ainda não temos. E precisamos também, claro, de instituições comuns, não que sejam remendos inconsequentes, mas também não orientadas por projetos políticos delirantes, como a construção de um superestado federal, como algumas vanguardas esclarecidas ainda persistem em defender. É nesse âmbito que o PSD continua a defender uma estrutura institucional com capacidade orçamental para dar resposta de uma maneira automática a choques económicos e a desequilíbrios que ocorram nas partes da zona euro. Não que funcione então como um instrumento de subsidiação permanente de uns países por outros. Isso é a morte sim desta discussão e a prazo a morte da própria zona euro. Há 20 anos nós tivemos uma oportunidade para lançar as bases sólidas de instituições comuns que fossem duradouras e eficazes. Perdemos essa oportunidade histórica. Neste período que vivemos agora, na Europa, de relativa acalmia, onde ainda há muitos problemas, sobretudo no sul da Europa, mas de relativa acalmia, esta é a segunda oportunidade que a história nos está a dar. Nós temos de aproveitá-la, porque corremos o risco de não vir a ter uma terceira oportunidade. E, portanto, é a obrigação grave do Governo de fazer regressar esta discussão à agenda e participar nela. Não com palavras vagas e vãs, e muito menos com queixumes aqui no Parlamento português. Peço para concluir, Sr. Deputado. Deve então, e este é o meu conselho para o Sr. Primeiro-Ministro, participar nesta discussão, fazer regressar esta discussão à agenda, como numa conversação adulta e responsável. É dessas conversações que devem viver os parceiros que partilham a mesma casa. Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Deputado.